bispo, mas minha luta está difícil. Aí a palavra vem e fala lá com você no coração: está difícil, mas não é impossível. O que não pode para você, eu posso. O que você não consegue, eu consigo. O que não dá, eu tenho poder para fazer acontecer. Ei, eu sou o Deus que te sustenta, o Deus que te alimenta, o Deus que te fortalece, o Deus que põe de pé, o Deus que faz restituir o que um dia você perdeu. Por que, bispo, o senhor insiste tanto em libertação? Porque, veja, o que diferencia uma pessoa? Eu sempre digo isso: se ela escuta a palavra de Deus, se ela acredita na palavra, por que essa palavra não se cumpre na vida dela? O que acontece? Por que essa palavra não se cumpre? Porque se eu acredito, quem acredita na Bíblia aí? Quem acredita em Deus? Então essa palavra tem que se... Por que ela não se cumpre, bispo? Porque o diabo trabalha 24 horas para que essa palavra não chegue no seu coração. Está entendendo? Aonde é o coração? Põe a mão aí. É aqui, ó. Esse é o coração. Por exemplo, quando você disse hoje eu vou na igreja. Aonde é que começou a decisão de você vir à igreja? Foi no dedão do pé? Onde foi? Foi no coração. Quando você diz assim, ó, eu vou lutar pelo meu casamento, a decisão começa onde? Não entendi. No coração. Onde é que é o coração? Aqui. Então, a palavra de Deus, ela também é manifesta para que ela entre no nosso coração. Onde é mesmo? Aqui. Então, cada vez que você entra pela porta, e eu tenho insistido muito em dizer assim, para você ficar, para gravar isso, cada vez que você entra por aquela porta, o objetivo de Deus é usar a porta do seu coração, para que a palavra de Deus tenha fruto dentro da sua vida. Qual é a porta do meu coração, bispo? Mostra aí a porta do seu coração. Não, aí é o coração. Onde é a porta? Faz assim, ó. Amém? Quem está me ouvindo aí? Só quem está ouvindo. Deixa eu ver. Quer dizer, é por aqui que essa palavra começa a se cumprir. Quando ela diz assim, ó, que a fé vem e vem por ouvir a palavra do bispo. Ah, não é não? É de quem? De Deus. Então, como o diabo trabalha? Ele trabalha para que essa palavra nunca alcance o seu coração. Porque ela não alcançando o seu coração, você pode estar na igreja 50, 30, 40, 10, 1 ano, que ela não vai fluir nada, não vai funcionar na sua vida. É por isso que você vê pessoas que estão na igreja há muitos anos e nunca foram libertas, nunca conheceram a revelação dessa palavra no coração. Porque sempre o diabo trabalha para que essa palavra não se cumpra no coração. Olha lá, ó. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, quando você está ouvindo a palavra, qual é o ponto mais importante do culto, bispo? É a palavra, porque é a palavra que vai te libertar. Libertar do quê? De sentimentos, de desejos, de vontade. Amém? Por exemplo, às vezes a pessoa está querendo se matar e ela disse assim, bispo, eu quero morrer. Você dá uma palavra e ela já muda aquele desejo de morte para um desejo de vida. O que é a palavra de Deus? Pega aquele que chega atribulado, cansado, ferido e muda o coração dela. Mas como é que o diabo faz, bispo? O diabo trabalha para que você não ouça. Qual é o momento? Eu já falei aqui, até brinquei, usando algumas maneiras aqui, né, de a gente ver no cotidiano da igreja. Qual é a maneira que o diabo mais, ele atrapalha as pessoas? Quando você começa a ouvir a palavra, dá sono. Não é assim? Sim ou não? Quem já pegou e falou assim, ó, hoje eu vou ler a Bíblia em casa. Aí você começa a ler, parece que a Bíblia assim é um diazepam.
Não parece? Você começa a ler a Bíblia e a boca começa. É ou não é? Você deita na cama e o zóio prega. Você começa a ler, dá sono. Mas por quê, bispo? Porque justamente o diabo não quer que essa palavra entre no seu coração. Quando eu falo aqui de libertação, é tirar tudo, é se libertar de tudo que impede essa palavra de se completar na nossa vida. Porque se ela não se completa, vai passar anos sem que você veja os resultados dessa palavra. Ou seja, o que a palavra faz? Quebra a escravidão. Lá em você trouxe a Bíblia aí? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. 2 Pedro 2,19. Coloca aqui para mim, por favor. Olha só o que diz esse texto aqui, ó. 2 Pedro 2,19. Deixa eu ver aqui. Aí, isso mesmo, ó. Está lá no finzinho da Bíblia. Vou esperar você encontrar aí. 2 Pedro 2,19. Quem já encontrou aí, diga amém. Bispo, esse livro é meio difícil. Está lá no finalzinho, um pouquinho antes de Apocalipse, tem João. Aí você vai encontrar 2 Pedro. Encontraram? Posso ler? Coloca a mão aí e diga assim: Senhor, revela essa palavra ao meu coração. Essa palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Amém. Olha o que diz. Diz assim, ó. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo. Diga comigo. Aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Olha o que diz mais, versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado da contaminação do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foram dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. O que quer dizer isso, bispo? Quer dizer o seguinte, que quando você não consegue e não aprende a dominar sentimentos, você acaba se tornando escravo dos sentimentos. Você acaba se tornando escravo daquilo que está dominando a sua vida. Nós fomos feitos para dominar, não ser dominados. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você foi feito para dominar e não ser dominado. Mas, por exemplo, quantas pessoas são dominadas pelo vício? Não entendi. Muitas. Tem gente que diz assim: por que você não larga isso aí? Como se fosse fácil. Mas diga comigo, vício, bispo, não é fácil, porque vício é espírito. É um espírito maligno. E para se libertar desse espírito maligno, eu preciso conhecer estratégias, eu preciso conhecer... Opa, segura aí. Tá bem? Ajuda lá, preste atenção, olha aqui, já vão ajudar lá. Nós precisamos conhecer estratégias, direções para vencer esse mal. Amém? Ou seja, existem coisas que para que eu me liberte, preste atenção, para que eu me liberte eu preciso aprender pela palavra. Quem está entendendo? Se eu não aprendo por essa palavra, então eu continuo sendo escravo daquilo. E se eu sou escravo daquilo, sou vencido por aquilo. Então você vê, é fácil a gente dizer assim, ó, fulano voltou e continua lá no mesmo lugar, nunca mudou. Não é que nunca mudou, é que mesmo dentro da igreja, para você mudar, a palavra precisa entrar dentro do seu coração. Senão você pode deixar o vício um dia, amanhã você está no vício de novo. Quem está entendendo?
Você pode deixar aquilo que é ruim hoje, amanhã aquilo vai voltar. O que impede o mal de voltar na nossa vida é a palavra estando dentro do nosso coração. Quem está entendendo? É mais ou menos assim, ó. Imagina isso aqui que é a igreja. E dentro da igreja a gente tem o quê? A palavra. Amém? Quem está vivo aí dá glória a Deus. Quando Deus traz você, imagina que você seja esse paninho aqui. Vamos lá. Quando Deus traz você na igreja, Deus traz você para sumergir você na palavra. Amém? Porque ela que vai tirar o vício, ela que vai mudar o casamento, ela que vai mudar a vida financeira, é ela que vai te estruturar para que aconteça uma mudança na sua vida. Não é o bispo que muda, não é a igreja que muda. Tudo se muda pela... Deus criou o mundo pela... Quando você vem na igreja, você vem escutar é a palavra que muda. Ou seja, tudo se faz pela palavra. Quando Jesus curou o paralítico, ele disse, seja feita conforme a vossa fé. Mas usou a palavra. Quando você profetiza, bispo, faz uma oração por mim. A oração vem pela palavra. E o que o diabo não quer? Que você ouça. Então o diabo te coloca numa redoma. E nem se importa que você venha à igreja. Ele permite que você venha à igreja, que você ouça, que você viva dentro da igreja, que você participe da igreja, mas a única coisa que o incomoda é que você ouça a palavra. Então o diabo faz de tudo, ele te blinda, põe sono, preguiça, deixa cansado, diz que não dá, que não pode, tudo para que você não ouça. Sabe aquele dia em que você diz assim, não, hoje não vou na igreja não, porque estou com as dor na perna. Quem está entendendo? Acontece? Sabe aquele dia? Mas o importante é a gente aprender o seguinte, quando a gente está numa guerra, nós não podemos parar de lutar. Não tem descanso. Quem está me entendendo? Diga assim, não há descanso, bispo. A luta é constante. E eu preciso ficar metido dentro porque é a palavra que me traz fé. Não é isso? A fé vem pela palavra. Então, enquanto você está aqui, você está recebendo palavra, você está recebendo fé, e é isso que vai fazer com que você consiga vencer o problema. O problema é quando você está dentro da igreja, e a palavra não faz nada com você. Não entra. Ó, está dentro da igreja, mas continua seco. Quem está entendendo? Ah, bispo, e isso aqui é um perigo, porque o diabo pode manter a pessoa aqui dentro, ó, dessa redominha, anos. E dentro da igreja. Por isso que tem que tomar cuidado, porque tem pessoas dentro da igreja, que está há anos, você diz, não, mas fulano tem tantos anos de igreja, e daí? Pode ter tantos anos de igreja, mas a palavra nunca pode ter entrado no coração. Ou seja, quanto tempo você está vindo na igreja? Toda vez que você vem na igreja, tem uma palavra? Toda vez que você vem, Deus está dando uma palavra. Mas isso não quer dizer que a vida vai mudar por causa da palavra. A vida muda quando a palavra entra no coração. Eu posso deixar isso aqui, ó, o tempo que eu quiser. Mas enquanto eu não me libertar, enquanto eu não começar a obedecer a Deus, para que essa casca que não deixa a palavra entrar, eu vou continuar dentro da igreja e seco, sem palavra. E aí não muda, porque não vem fé. É por isso que você vê pessoas dentro da igreja querendo desistir. É por isso que você vê pessoas dentro da igreja querendo, posso usar o português, claro ou não? Chutar o pau da barraca, sim ou não? Por isso que tem pessoas que dizem assim, ó, parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. É por isso que você vê pessoas dizendo assim, tá vendo? Eu quero largar tudo.
Na verdade, nós vamos ter luta constante. O que nos protege da luta, mas não nos desvia dela, porque luta nós vamos passar sempre. O que nos mantém firme na luta é a palavra. Mas, para que ela funcione, a gente não pode estar dentro da igreja e estar seco. Porque aí, na hora que você precisa usar a fé que você recebeu lá dentro da palavra, não tem. Não tem, você está o quê? Seco. E repito, o problema disso é quantos anos vão passando. Porque aí a pessoa pode virar obreiro, pode virar pastor, pode virar bispo, pode virar tudo. Cargo e título não serve para nada. O que diferencia um homem do outro não é a cor, não é a classe social, é a fé que está dentro dela, adquirida pela palavra. E se essa palavra não entra, então você olha para a pessoa e ela continua no vício. Olha uma desculpinha de Satanás, ó, quer ver? Vou até colocar aqui, ó. Satanás fala assim, ó. Agora que eu me converti, vou esperar em Deus para Deus me libertar. Já ouviram? Fulano, que você não para de beber. Estou esperando e Deus esperando em você. E o tempo vai, e está dentro, e recebendo, mas ela não entra. Só quem está me entendendo? Está entendendo, sim ou não? Eu criei um exemplo para você entender da maneira mais simples. Porque, sabe o que é o meu desejo hoje? Que essa palavra entre no seu coração e você vai ao inferno e faz um estrago lá no inferno. E diga para Satanás, Satanás, eu não nasci para viver sem a palavra que me move. Mas o tempo não pode passar. Sabe, quer outra desculpinha? Deus entende. Não, aliás, Deus entende é muito fraco. Vou falar uma mais forte. Deus sabe. Essa é a melhor de todas. Fulano, por que você não obedece a Deus? Fala nada não, bicho. Deus sabe. Você não está vindo no culto? Estou orando em casa. Mas olha, assim que eu puder. Inclusive, bispo, domingo eu fui para a igreja. O senhor pregou isso, pregou aquilo. Você pode usar tudo. Mas a palavra não foi feita para a gente repetir. A palavra foi feita para entrar dentro do nosso. Quer outra? Continua ou para? Tem certeza? Levanta a mão quem vai ficar bravo. Então não fique não. Continua? Às vezes a pessoa está na igreja, você vê, ela está dentro da igreja, mas o pensamento dela está lá no feijão. Nossa, o bispo não acaba logo, eu tenho que fazer janta. Meu Deus, por que eu vim hoje? Ou seja, aquele momento que é para ser dela, de ela entender e fazer a palavra, porque a fé vem não vem porque você está dentro da igreja. Diga comigo, a fé, ela não vem porque eu estou na igreja. Ela vem pela palavra que eu recebo na igreja. Mas se eu tenho uma casca que não deixa a palavra entrar, toda vez que eu precisar da fé, vamos ver como é que está? E olha que está tempo aqui, não está? Está aqui? Seca. E essa fé não move montanhas. Essa fé faz você querer desistir. E aí a gente olha e fala, poxa, por que fulano, rapaz? Fulano estava tão firme na igreja, por que desistiu? Não é que desistiu. É que para manter a gente de pé, por isso que eu bato e continuo batendo. Sexta e domingo não falta do culto. Diga comigo, sexta e domingo não falta do culto. Por quê, bispo? Porque são dias em que você recebe de Deus a oportunidade da mudança. Está entendendo? Sim ou não?
Senão vai chegar um dia, você vai dizer, não adiantou nada ir para a igreja, minha vida não muda. Mas não é a igreja que muda a sua vida, é aquilo que entra dentro do seu coração. E isso é a fé, porque se a fé não entra, então você começa a se tornar escravo do que está sendo mais forte na sua vida. Aí você começa a se tornar escravo do problema, escravo do trabalho, escravo da sua dor, escravo de tudo. Quando Deus está dizendo, peraí, você não nasceu para ser escravo, você nasceu para ser filho. Nasceu para ser livre, diga, eu nasci para ser livre. Mas quando a palavra começa a entrar, e você se liberta, então, molhou? Quando não tem cápsula do futuro, quando eu abro o meu tempo para Deus, quando eu me liberto de tudo isso aqui, tudo o que me impedia a palavra de entrar, ou seja, a pressa, aquele sentimento mesquinho que diz assim, nasci assim, vou morrer assim. Não, deixa Deus trabalhar na sua vida. O vício vai embora, a miséria vai embora, o problema familiar vai embora. Por quê? Porque tudo que Deus te mostra, diga, tudo que Deus me mostra, Ele vai te dar. Deus não te mostra para mostrar. Só que, olha para o bispo, nós precisamos aprender que quando Deus nos... Vou pegar esse aqui, que esse aqui é melhor. Quando Deus nos mergulha na palavra e a palavra entra, a gente começa a aprender a direcionar a fé para o lugar certo. Amém? E aí, quando você está passando por luta, você não está seco. Quando alguém falar para você assim, e aí, você vai desistir? Você diz, claro que não, Glória a Deus, aleluia. Ou seja, você nunca, por mais vontade que você tenha de parar, quanto mais te espreme a situação, mais você tem para dar. Glória a Deus. Por quê? Porque você está se submergendo. Quando você está ficando seco, outra vez você vai lá, quando a pessoa está no culto e ela quer a palavra. Outro dia eu vi isso aqui. A pessoa chegou nela e falou assim, Maria, você está ouvindo? Ouça a palavra. Aí eu falei, eita, queria umas 10 assim. É ou não é? É que o bicho é mais... depois fala que eu sou meio ignorante. Eu já queria passar aquele giz que passa em taco de bilhar. Quem conhece? Aquele gizinho que passa na ponta do taco para acertar a bola. Quem já viu? Eu queria ter um daquele do tamanho do cotovelo. Para na hora da palavra ter bem assim. Agora fala, vem cá, pastor. Deixa eu mostrar como é que é. Que tem gente que não entende, tem que mostrar, vem cá. Aí você começa a ouvir a palavra, parece que naquela hora dá vontade do fulano bater papo. Mas não é o fulano. O que é? É Satanás, que não quer que a palavra entre. Ele quer te blindar de ouvir a palavra, porque ele sabe que se você sai da igreja com a palavra, ninguém para você. Amém? Ninguém para você. Então, se sou eu, já faz assim, Tá com medo? Levanta o braço que eu quero dar só na costela. Aí você está bem no cantinho, onde está com falta de ar. Presta atenção na palavra. Glória a Deus. Porque é pela palavra que tudo muda. Aleluia. Diga aí para quem está do seu lado, João 8,31. Não, fala com fé, João 8,31. O que quer dizer isso, bicho? Está lá, disse, pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vos permanecer na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O que faz a gente ser discípulo é permanecer na palavra, não na igreja. E quem permanece na palavra nunca sai da igreja. Mas o que Satanás faz? Blinda. Para que a palavra não entre. Para que você não se alimente. Para que você fique faminto da palavra. Porque quem é faminto da palavra começa a se tornar... Não é o nome daquela doença que dá quando a gente não come? É o quê? Nossa. Meu nome, pastor? Anemia. Deixa anemia mesmo que é mais fácil.
Anemia. Anera é o quê? Aneroxia. Aneu. Esse negócio aí de quem não come. Ou seja, na minha terra de quem não come passa fome. Você está morrendo porque não come. Magrelo. E tem gente magrelo na igreja de falta de palavra. Não porque a igreja não tem palavra. Porque Satanás blinda ela. Porque ele não quer que você se torne discípulo. O que é discípulo? Quem segue. Amém? E se você segue, você jamais vai entrar pelo cano, porque Deus vai te mandar por caminho, por direção correta, exata. Quando você passar por uma luta, Ele vai dizer, olha, vira para a direita, porque ali estão na espreita lá, e Ele te dá estratégia, Ele te dá direção, Ele vai te dando caminho. Quem está entendendo o bispo aí? Está dando sim ou não? Cuidado, porque senão o tempo passa, e você começa a se tornar religioso dentro da igreja, e religioso dentro da igreja cria uma capa que não deixa com que a palavra, agora já molhou, né? Mas você já entendeu, não entendeu? Não deixa molhar. Dá um papel aí, rapaz. Ah, Jesus. Vai pegar papel higiênico? Não. Hã? Jesus, aí. Aí, ó, esse aqui é papel higiênico não, né? Ó. Papel molha mais fácil, não é? Ei, bispo, agora o senhor entrou pelo cano, o papel molhou tudo. Não adianta. Se você não abre o coração, pode ser o que for, ó. Continua seco. Aí eu te pergunto, você quer ser assim? Ou assim? Levanta a mão direita, quem quer ser assim. E esquerda, quem quer ser assim. Você está entendendo? Olha o que ele diz. Jesus disse aos judeus e os que haviam crido nele. Você crê nele? Olha lá. Se vos permanecerdes na minha, sois verdadeiramente meus discípulos. Passa mais um. Olha lá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe o que quer dizer isso? Que nós vamos ser livres. Livre de quê, bispo? Livre do vício, livre da maconha, da cocaína, livre da vontade de morrer, livre do casamento destruído, livre da vontade de perder, livre da vontade de tudo que não presta. Nós só vamos ganhar coragem para ser feliz, para vencer, para ser vencedor. Aliás, vencedor não, Deus não nos fez para vencer, Deus nos fez para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Aí eu te pergunto, você está disposto a entrar nessa batalha comigo? Sim ou não? Está disposto? É fácil, bispo? Claro que não. É batalha. Amém? Sexta-feira que vem, nós vamos começar uma batalha aqui, só que eu só vou falar sexta. Amém? Mas eu quero saber se você quer continuar do jeito que está, ou quer pegar... Ai, que vontade de quebrar esse copo. Não. Quebra ou não quebra? Hã? Diga, mas eu, bispo, vou quebrar tudo que me impede a palavra de entrar. Na onde? No meu coração. Agora pensa comigo, vamos lá. Vamos pensar. Você imagina essa palavra que é a vontade de Deus aqui. Está com a Bíblia aí? Hã? Fala assim, ó, coração. Esse vai ser seu alimento a partir de hoje. Aí eu pergunto, quando você sentir vontade de morrer, aqui vai falar para você, morre? Não, aqui vai dizer para você, rapaz, eu dei a vida para que você possa viver. Você vai viver, você vai vencer. Isso vai passar. Isso aí não é assim. Você vai conseguir. Está entendendo sim ou não?
Bispo, mas minha luta está difícil. Aí a palavra vem e fala lá com você no coração. Está difícil, mas não é impossível. O que não pode para você, eu posso. O que você não consegue, eu consigo. O que não dá, eu tenho poder para fazer acontecer. Ei, eu sou o Deus que te sustenta, o Deus que te alimenta, o Deus que te fortalece, o Deus que põe de pé, o Deus que faz restituir o que um dia você perdeu. Quem conhece a história de Jó? Hã? É triste, é bonita? Jó perdeu tudo. Ficou lá no quinto, lá no fundo do quintal lá, se cascando com um pedaço de telha, para tirar as lepras, as feridas. A mulher de Jó chegou para ele e falou assim: rapaz, maldiçoa seu Deus e morre. Não foi? Imagina. Quem já falou aqui para o seu marido morrer? Já falou, dona? É porque a senhora falou. Tá vendo? Mas falou no momento de amor ou no momento de... Naquele momento difícil. Aí. Agora imagina. Não, é verdade. Agora imagina quando essa palavra entrar no seu coração. É aí que está. Quando entrar tudo, até o que não dava, dá. Até o que não pode se torna possível. Mas imagina, quando a gente fala, a mulher olhou e falou assim: amaldiçoa seu Deus e morre. Ele falou: mulher, fala igual uma doida. Eu vim do pó eu volto. Mas eu não me desvio da palavra. Eu permaneço na palavra. E se eu permanecer na palavra, hoje posso estar passando aqui, ó. Posso estar cascando com um pedaço de telha. Mas espera para ver daqui um dia. Você quer ver? Olha o final da vida de Jó. Abre aí. Volta lá. Jó 41. Versículo 12. Ó, lê comigo. Vou encerrar aqui para a gente orar. Olha lá. Não. Jó 41, 42, perdão. 42, 12. É o último livro. Olha lá. Diz assim, ó. Assim abençoou quem? Quem? O Senhor, o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Diga, mais do que. Abra a mãozinha. O estado que você chegou aqui nem se compara ao que Deus vai fazer na sua vida. Ei, abra a mão para receber o que Deus vai fazer na sua vida. Quando a palavra entrar dentro do seu coração, nem se compara. Por isso não se preocupa como está hoje. Viva a palavra, porque o amanhã você vai viver a glória da segunda casa. Abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que, porque veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de bois, 1000 juntas de jumento. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemina, outra Késia, o outro terceira Querem, Apuque. E em toda aquela terra não se achava mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança em os irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos. E viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então Jó morreu velho e farto de dias. Diga glória a Deus. Ei, essa é a história de quem vive pela palavra. Diga comigo, eu vou viver pela palavra. E quem vive pela palavra nunca está seco. Nunca está seco. Você pode passar pelo deserto. No deserto, quando te espremer, você sai pingando. Nunca fica seco. Amém? Quando a vida te espremer,
tem o que dar. Diga, a gente só pode dar o que? A gente só pode dar o que? Tem. A gente só pode dar o que tem. Cuidado com isso aqui, ó. Quando a gente fala assim, ó, você precisa se libertar, você precisa vir buscar libertação, não é de demônio, não. Também, mas não é só de demônio. É de coisas que não deixa a palavra entrar no coração. Eu não sei, sempre que eu falo para as pessoas assim, ó, você já veio no culto de libertação? A pessoa diz assim, não, bicho, mas eu sou convertido, eu sou batizado, eu não tenho demônio. Ninguém está falando que tem demônio. Tem coisa que acontece naturalmente na nossa vida. O próprio cansaço natural, às vezes, faz com que a gente não ouça a palavra. Não é verdade? Sim ou não? Muitas vezes. Muitas vezes a pessoa está aqui, senta no culto, senta aí, pastor. E está ouvindo a palavra, e chega na hora da palavra, na hora que ela tem que absorver, e aí você olha, é que você não está aqui no meu lugar. Eu vou botar uma câmera de lá para cá. Aí vou botar aqui no projetor para tu ver. Para você ter a visão do que eu tenho. E eu começo a pregar e daqui a pouco está a cabecinha. É mais frouxa aqui, pastor. Isso. Não, frouxa mais. Isso. É assim, ó. A primeira é um tombo grande. É assim, ó. Pum. É. Reparou ou não? Como é que é, pastor? Faz aí como é que faz. Olha lá. É. Não sei se você já percebeu, de vez em quando eu falo assim, amém! Já percebeu? Hã? Aí a pessoa fala, bispo gritão, não é que eu grito, não, é para ver se a palavra entra. O meu objetivo aqui não é ser seu amigo, é fazer a palavra entrar. Porque se ela entrar, você tem luz própria, você vai brilhar, você vai se acender. Quando você sair lá fora, aqui na igreja é maravilha, mas é lá que você precisa da palavra. E lá fora, você vai ter o que dar. Quando alguém te perguntar se é crente, você vai dizer, não, eu vivo pela palavra. Você quer morrer? Não, eu vivo pela palavra. Eu tenho a palavra, e a palavra faz tudo. Diz a Bíblia, tudo foi formado pela palavra. Diga, tudo formado pela palavra. Abra sua mão assim, ó. Estende em direção à sua casa. E diga assim, pela palavra, eu profetizo. Eu e minha casa serviremos. Diga com fé, serviremos ao Senhor. Lembra que eu falei? Que quando a palavra entra a gente aprende direção. Eu nunca entendi a bronca de Deus para Moisés. Aí eu estava lendo e Deus, quando eu estava preparando a palavra hoje, aí Deus me falou, entendeu agora? E eu tenho um apelido carinhoso comigo quando eu não entendo, eu me chamo de Oreiudo. É meu apelido carinhoso. Aí eu falei, toma Oreiudo, tá vendo? Você lembra quando Moisés estava diante do Mar Vermelho? E aí vinha vindo um exército atrás. Aquela história, se ficar o bicho pega, se correr, vai morrer afogado. Não tem saída. Tudo acabou. E aí você pensa que tudo acabou. Mas quem tinha mandado o povo sair do Egito? Não era Deus? Fala, quando Deus manda, ainda que você veja o fim, se torna o começo. E aí Moisés falou, e agora? E Faraó vindo com as carroças, com os cavalos, e exército que vinha, e o povo dizia, e agora, eu quero ver o que, é que você vai fazer, Moisés. E Moisés vai, Deus, pelo amor de Deus, e Deus fala, Moisés, por que você clama a mim? Você está perdendo tempo. Diz ao povo de Israel, ou seja, direciona a sua fé. Direciona a fé, enquanto você fica perdendo tempo, e agora? Faz alguma coisa, Moisés. Só faltou Deus descer e falou, Oreiudo, paz, toca na água, faz alguma coisa, usa a palavra que está dentro de você.
Quando a palavra está dentro de você, se o mar se fecha, você diz, vai abrir, e começa a passar, e começa a andar, e vai vencendo. Se a luz se apaga, você diz, eu sou luz. Fé direcionada. Fé direcionada, sabe o que é fé direcionada? É quando você já recebeu a palavra, e você não fica, estou esperando em Deus, que esperando em Deus? Imagina Moisés falasse, o exército vindo, e Moisés falou, vou esperar em Deus. Ai, calma aí, Faraó, eu não sei o que é que vai acontecer. E o povo falando, fica quieto, gente, calma, relaxa, paz de espírito, vai dar tudo certo. Ó, bebe aguinha, bebe. Ai, para frente tem um mar, para trás tem Faraó, e agora? Quem poderá me ajudar? E Deus está lá, levanta, orei outro. Faz alguma coisa, a palavra já veio, eu falei que eu ia tirar você da escravidão, eu falei que eu sou contigo, agora depende de você. Moisés não precisava nem ter falado com Deus, bastava Moisés dizer, abre mar, e o mar ia se abrir, bastava Moisés falar e a coisa acontecer. Olha aqui para o bispo, diga assim, eu, com a palavra, já estou com Deus, basta eu agir. Por isso que fé é ação. A fé você recebeu agora. Qual é a ação? Vou para cima. Quem entendeu? Agora, quando você está blindado, você pode receber um caminhão de fé. Não funciona. Você olha e você diz, ih, pau que nasce torto não endireita. Não dá certo, não funciona. Conhecereis a verdade e ela te libertará. A verdade nos liberta de cada coisa que você nem imagina. A verdade nos liberta de ser crente. Faz a gente ser amigo, muito mais do que crente. A palavra traz existência ao que não existe. De lá em Gênesis 1, não precisa você abrir não. Diz assim, ó, no princípio Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas, e disse Deus, haja luz, e a luz saiu. Quem está passando uma luta aí? Diga assim, ó, pode estar sem forma e vazia, mas se eu tenho a palavra, até o que está apagado se acende. Até o que era para dar errado dá certo. Amém! Glória a Deus! Quem entendeu? Só a gente não pode viver nesse estado. Aí você diz assim, bispo, agora eu sei porque que eu estou tirando carteirinha de igreja e minha vida não muda. A vida não muda escutando canção bonita, não. Sentindo arrepio, não. A Bíblia não diz que você muda pela sensação da emoção. Muda pela fé direcionada. Encerro aqui, ó. A mulher hemorrágica, quantos anos tinha direcionado a sua fé? A Bíblia diz que ela tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos. Tudo que ela podia fazer, ou seja, onde ela podia direcionar para buscar a cura, ela tinha feito. Não deu. Mas quando ela direcionou a fé em Jesus, ela nem precisou ver Jesus, ela tocou por trás de Jesus. Só tocou por trás e dele saiu o poder para mudar a vida dela. E ela foi curada. A hemorragia se estancou. Só que ela tocou de uma maneira que saiu de Jesus. Pega aí, bicho. Saiu de Jesus poder. A multidão, Jesus falou assim, quem me tocou? Aí os discípulos, hoje, você está no meio de uma multidão, tanta gente te toca. Não, a multidão
me toca mais alto. Deu para entender? Porque, como que o senhor sabe que tocou diferente se tem uma multidão te tocando? É que saiu virtude, saiu poder. O que cura é a extração do poder de Deus, que nós extraímos pelo poder da palavra, que entra no coração. Olha aqui para o bispo, eu não sei qual é o problema, não sei o que você está passando, eu não sei quanto tempo, não sei, isso para Deus nem importa. Eu só tenho um recado dele para você. Deixa a palavra fluir dentro de você. Que a hora que você menos imaginar, o mar se abre, a hemorragia se estanca, os olhos se abrem, a lepra vai embora. E o que não andava começa a andar. Ele é Deus de milagres. O que você não pode, lembra disso que eu vou te dizer. O que você não pode, Ele te trouxe para te ensinar que Ele pode. Fala aí para quem está do seu lado, o que você não pode, eu posso. O que você não pode, fala com fé, o que você não pode, eu posso. Amém? E pode quando? Quando a palavra está dentro da gente. Quem entendeu essa palavra? Será que o diabo consegue parar você assim? Não. A única maneira dele parar você é te colocando dentro de uma redoma. Ah, não vai na igreja hoje não. Está muito frio. Está isso, está aquilo outro, está aquilo. Desiste, para. Não. Satanás, chega. Isso é libertação. É sair da redoma para ó. Aí sim funciona. Aí sim vir para a igreja muda, transforma. Daqui a um tempo você começa testemunho daqui, testemunho dali. Agora, se alguém falou para você que isso é fácil, te enganou. Porque aqui, ó, Deus nunca nos escondeu que não seria fácil, mas não é impossível. Glória a Deus. Quem entendeu? Vamos orar? Hã? Então, a oração que eu quero fazer hoje com você é o seguinte: nós vamos orar e hoje nós vamos mandar Satanás correr para o quinto dos infernos. Se tiver o sexto, nós mandamos ele para lá também. Se tiver o sétimo, vamos para lá. Amém? Nós vamos mandar Satanás. Eu não sei em que área da sua vida que ele está agindo, mas quem ouviu a palavra, você tem poder de mandar ele sair dessa área, de ir embora, de sair, chega. Amém? Agora lembra, um conselho, posso dar? Posso mesmo? Não falta de se encher da palavra. Porque hoje nessas orações, a gente manda embora. Sai o que não presta. Nós precisamos repor. Repor com o que é bom, com a presença de Deus. Amém? Quem entendeu? Fique de pé em nome de Jesus.